Bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD, a loja está na rua João Tobias 360, na estação metrô do Belém, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Portanto, é muito fácil de encontrar. Ali você comprará livros, bíblias, revistas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, também no térreo, você encontra a livraria da associação. Ali também tem livros, bíblias, revistas para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, parceira direta aqui do nosso canal. Quando você compra na Provix, a livraria online, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal. Por falar em cooperar com o nosso canal, você pode ser um membro do nosso canal, enviar a sua contribuição mensal para, investindo no Reino de Deus, para manutenção desse trabalho evangelístico que nós estamos fazendo. Aqui embaixo tem a chave Pix, o número do celular é DDD 11 98915 6905 e você pode se tornar um membro do nosso canal, como o Jefferson Queiroz. Deus abençoe o irmão Jefferson, e ele tem acesso a outras coisas aqui no nosso canal. Também, se você quiser ser um patrocinador, se você tem uma empresa, se é um empresário, uma empresária e quiser investir no canal, seja nosso patrocinador. Entra lá no nosso e-mail, albrunol, @yahoo.com.br e vamos conversar. Venha anunciar aqui o seu produto. Quero também louvar a Deus não só pela vida do irmão Jefferson Queiroz, mas também pela vida do irmão Reginaldo Aparecida Amaral. Deus o abençoe por ter nos cedido provisoriamente a sua casa para a gente fazer aqui o nosso cenário, fazer aqui o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Maria Francileide e sua filha Estherzinha. Ele é membro aqui do nosso canal e está dando a sua contribuição. Também irmão Josué, marido da Marilena. Deus abençoe esse casal maravilhoso, esse homem de Deus, que é membro aqui também do canal e é nosso cooperador na montagem aqui do estúdio, do cenário. Deus abençoe o irmão Josué. Deus abençoe também o irmão Vinícius, que tem contribuído com orientações acerca da iluminação. E Deus abençoe a minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, enfim, toda a minha família que tem orado por nós, que tem sido nosso alicerce, que tem apoiado este projeto. E Deus abençoe você, que em toda a aula está aqui conosco, participando. Certamente você está orando por esse projeto, está divulgando. Então você também está sendo abençoado. Mas se você quiser ir um pouco além e enviar a sua contribuição, nós já demos aqui todas as orientações. Estamos na lição de juvenis do segundo trimestre de 2025, de 15 a 17 anos, fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. Estamos na lição 11, 15 de junho de 2025, Epístolas às Igrejas. Nós já vimos aí uma panorâmica de Mateus, de Atos, uma panorâmica do Evangelho de João, de Marcos, né? Já falamos o que é os evangelhos sinóticos, como entender o Novo Testamento, lá na lição número 3. Se você perdeu alguma aula, tá fácil de resolver o problema. Embaixo tem uma playlist, é só você clicar lá e ir direto na lição que te interessa, que você tenha perdido, e depois você volta para nós continuarmos aqui. Lembrando, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito.
Deixe aqui embaixo o seu comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma observação, uma crítica construtiva e, obviamente, envie essa videoaula nas suas mídias sociais, nos seus grupos de transmissões, para que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus e incentive essas pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Vamos lá então, lição 11, Epístolas às Igrejas. Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gálatas 1, de 1 a 9, e em Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 19. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. No Conectado com Deus, que você tem aí, ele fala sobre as nossas atitudes, elas refletem quem nós somos. Se nós somos tolos, vamos agir de forma louca. Se nós somos prudentes, nós vamos agir de forma equilibrada. Diz o sábio lá em Provérbios 13:16, todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então nós devemos tomar cuidado. Qual o cuidado? O de não apenas observar e distinguir os prudentes dos tolos, mas fugir da tolice e nos apegar à prudência. Eu e você, juvenis, nós precisamos tomar cuidado, aprender a ser prudente nas nossas ações, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Então, as cartas que foram escritas às igrejas e aos irmãos nos mostram instruções doutrinárias e práticas
para a vida cristã, para o dia a dia da nossa vida como cristão. Então, através da leitura e estudo dessas cartas, os discípulos de Jesus podem se tornar cada vez mais sábios e prudentes em sua conduta cristã. Então, esse aí é um dos objetivos dessa lição, que nós possamos estudar as cartas, as epístolas, e através delas, com lições muito práticas, nos tornar mais sábios e prudentes. Então, os objetivos desta lição: primeiro, conhecer o número de epístolas e suas autorias, quem as escreveu, compreender o propósito geral das epístolas ou das cartas, né? E entender a relevância das epístolas para a igreja atual, para nós desse tempo. Então vejamos aí, primeiro, todas as epístolas. Vamos estudar nessa lição as epístolas bíblicas, bem como o propósito geral e a relevância delas, a importância delas para a igreja de hoje. Dos 27 livros do Novo Testamento, então, o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, ele contém 27 livros. Veja aí se você guardou. Se você não guardou, é fácil. Escreve aqui embaixo, Novo Testamento, 27 livros. Isso aí é para você fixar, nunca mais você vai esquecer. Tá? Novo Testamento, 27 livros. 21 são epístolas. 21 dos 27 são epístolas, também chamadas de cartas ou missivas. Então são esses três termos: epístola, carta, missiva. São sinônimos, tá? Essas cartas começam em Romanos. A última aula nós vimos o Atos dos Apóstolos. Agora, a partir de Romanos, né, elas vão de Romanos a Judas, tá? E são divididas didaticamente em duas classes, duas categorias: epístolas paulinas, ou epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, e as epístolas gerais, que também têm seus autores. Só tem uma que não tem o autor revelado. A gente vai chegar lá. Então, de Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total somam 9, são dirigidas a igrejas. Então, 9 cartas do apóstolo Paulo são dirigidas a igrejas, grupos de pessoas. De 1 Timóteo até Filemão, Filemão fica do lado de Hebreus. De 1 Timóteo até Filemão são 4. As 3 primeiras, conhecidas como cartas pastorais, foram escritas para Timóteo, 2 cartas para Timóteo e uma para Tito. As 3 primeiras são cartas pastorais e são dirigidas a indivíduos. Então, Timóteo, Tito e Filemão. Hebreus é uma carta dirigida aos judeus cristãos. Então, essa aqui não sabemos quem é o autor. 7 cartas de Tiago até Judas são gerais. São cartas chamadas gerais ou universais. E são dirigidas a comunidades de cristãos. Tá? Embora destinadas a pessoas, 2ª e 3ª de João estão inclusas entre as 7 deste último grupo. Tá? Então aqui nós temos um apanhado geral das epístolas. Epístolas universais e epístolas paulinas. Aí tem as epístolas dirigidas a pessoas, né? Agora vejamos aí as primeiras epístolas. Autorias: o apóstolo Paulo é o autor de 13 das 21 epístolas. Então, 13 epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Por essa razão, recebem, obviamente, o nome de epístolas paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Elas vão de Romanos, logo depois de Atos dos Apóstolos,
ela vai da carta aos Romanos até Filemão. Como eu já disse, Filemão fica ao lado da carta aos Hebreus. Tá? No capítulo 1, versículo 1, de todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele se identifica como remetente. Tá? E aí é bom você, juvenis, conferir isso que nós estamos falando aqui, que está escrito. Tá? Paulo se identifica nas cartas que ele escreveu, tá? Que ele que está enviando. Tá? Alguns irmãos apoiaram a Paulo no momento da produção das cartas, ou seja, pessoas que o ajudaram a escrever, tá? O auxiliaram e depois levaram, né? Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e o remetente, tá? Ele que escreveu e ele que enviou. Mas o escrevente foi Tércio, Romanos 16, 22. Tá? Então, o secretário, né, que escreve ali, Paulo foi ditando, o nome dele é Tércio. Ele que copiou o que Paulo ditou. Em 1 Coríntios, o irmão Sóstenes é remetente com Paulo. Tá? Então, aqui, Paulo e o seu secretário, o irmão Sóstenes, né, que o ajudou na composição, enviou essa primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, por sua vez, Timóteo é remetente juntamente com Paulo. Então veja aqui o secretário ou o auxiliar direto, né, que também deve ter colocado suas observações. O Timóteo aqui foi remetente com Paulo, no caso da segunda carta. Já ele também foi remetente em Filipenses, juntamente com Paulo, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Então essas cartas aí, Filipenses, Colossenses e Filemão, Timóteo esteve ali ajudando Paulo na composição. Já em 1 Tessalonicenses, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial consta Silvano, que era um outro companheiro de Paulo, né? Também fazia o papel ali de ajudador. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele cita aí todos os irmãos que estão comigo. Tá? Gálatas 1 e 2, aqueles que estavam ali trabalhando junto com Paulo, participaram, ajudaram Paulo na composição da carta aos Gálatas. Então, informação importante, o apóstolo Paulo é autor de 13 cartas, né? Ele escreveu essas cartas com auxílio de alguns companheiros, tá? Então vejam, 13 cartas, né? Os destinatários dessas cartas, vejamos, cada carta tem seus destinatários específicos. Cada carta foi escrita para alguma ou pessoa ou igreja específica, comumente identificados logo nas saudações iniciais. Então, logo nos primeiros versículos, ele já diz a quem está escrito. Então, por exemplo, a Epístola aos Romanos foi escrita aos que estavam em Roma, aos cristãos de Roma. A igreja, 1 aos Coríntios, a igreja foi escrita à igreja em Corinto, as pessoas que ali estavam congregando. A segunda carta, ela foi escrita à igreja em Corinto e aos santos em toda a Acaia. Então, todos os crentes que estavam ali na região periférica de Corinto, tá? Também eles, cristãos, congregações, também eles iriam ter acesso a essa segunda carta aos Coríntios. A carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia, então não só uma igreja, mas todas as igrejas e congregações que estavam ali naquela região. Aos Efésios, foi escrita a igreja que estava em Éfeso, na cidade de Éfeso. A carta aos Filipenses era dirigida à igreja que estava na cidade de Filipos e também com os bispos e diáconos.
Então ali já haviam diáconos, já haviam presbíteros, já havia uma liderança. Então foi escrito à igreja que estava em Filipos e também aos bispos e diáconos. A carta aos Colossenses foi dirigida à igreja que estava em Colossos e a primeira e Tessalonicenses à igreja que estava na cidade de Tessalônica. Primeira e segunda Timóteo foi destinada ao jovem Timóteo, que era um pastor, né, que era um jovem convertido através de Paulo, era o filho na fé de Paulo. Tito, que também era um pastor de igreja, era filho na fé também de Paulo. E Filemon, ao amado Filemon, a nossa irmã Áfia e a Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Então aqui nós temos alguns destinatários, apesar de aparecer o nome Filemon, né? E ele chama de amado Filemon, a nossa irmã Áfia, outro obreiro Arquipo e a toda a igreja, todos os crentes que estavam ali, que se reuniam na casa, na congregação ali de Filemon. Tudo bem até aqui? Vamos lá, continuando. Número 3, as epístolas gerais. Então nós vimos aqui, né, as autorias e os destinatários. Agora vamos ver, isso aqui é as cartas de Paulo. Agora vamos ver as epístolas gerais ou epístolas universais. Ele diz, completando as 21 epístolas, as 8 são chamadas gerais. A maioria é conhecida pelo nome do autor. Então nós temos aí Tiago, temos Judas, irmão de Tiago. Lembrando que esse Tiago aqui, segundo a tradição, é o irmão de Jesus, que se convertera depois, Judas também. O apóstolo Pedro, que escreveu 1ª e 2ª de Pedro, ele é o autor. O apóstolo João, que escreveu a 1ª, 2ª e a 3ª carta de João, identificado, esse João aqui é identificado como o ancião e presbítero. Tá? Ancião porque já tinha quase 100 anos e também ele era presbítero, ele era o pastor daquela igreja, né? 2ª de João e 3ª de João. E a carta aos Hebreus, por sua vez, é a única da qual a autoria é desconhecida. Então, não foi identificado o autor da carta aos Hebreus. Cada um tem a sua ideia, cada um pensa e levanta hipóteses de quem escreveu. Eu, particularmente, penso que foi o apóstolo Paulo, mas como ele não se identificou, não dá para afirmar categoricamente. Mas tem outros que acham que foi Apolo, outros que foi Tomé, e cada pessoa aí, né, tem uma ideia. Os destinatários dessas cartas, vejamos, o primeiro versículo do capítulo 1 de cada epístola, de cada carta geral, identifica especificamente os destinatários, para quem foi escrita aquela carta, exceto a 1ª de João, que é destinada àqueles chamados carinhosamente de filhinhos e amados. Então aqui não há uma especificação, ele chama de filhinhos e amados, né? O escritor aos Hebreus não identifica especificamente os destinatários da epístola, mas, pelas características do texto, a maneira como ele é escrito, estudiosos acreditam ser dirigida aos hebreus cristãos, aos que eram judeus e se converteram ao cristianismo. Tá? Então, esse aí é a ideia que fica quando se lê a carta aos Hebreus. Número 4, por último, propósitos e relevância. Para que foi escrito? Qual era o objetivo e qual é a importância dessas cartas para nós hoje? Ele coloca aí, o propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como o fundamento doutrinário ou da doutrina da igreja. Jesus, ele é o centro da
igreja, ele é o centro do culto, ele é o pastor de todas as igrejas. Tá? Nelas, então, os destinatários, para quem a carta foi escrita, são instruídos a rejeitarem os falsos ensinos, as heresias, né? Coisas diferentes do que eles aprenderam inicialmente com os apóstolos. Tá? Então, eles são instruídos a rejeitar os falsos ensinos, eles são consolados em suas lutas e provações. Tá? Aquelas cartas trazem ensinamento e estímulos para que eles continuem a lutar e a vencer as provações. Eles são ensinados também a crescer na fé em Jesus, né, se envolvendo mais com Jesus, apesar das perseguições, que as perseguições todas eram por causa do nome de Jesus, o evangelho que eles carregavam. Então eles são animados a continuar, a perseverar na fé em Jesus, e eles são exortados também, assim como nós, a uma vida de temor, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Tá? Nós devemos ter na nossa vida temor a Deus, termos comunhão uns com os outros, viver em santidade, esperando a volta de Jesus, e viver uma vida de serviço no reino de Deus. Nós precisamos trabalhar para Jesus, fazer algo no reino de Deus, usar o talento que Deus nos deu, o que Deus me deu, o que Deus te deu, para trabalharmos no reino de Deus. Então, nas epístolas paulinas, por exemplo, vemos nitidamente que entre os propósitos do apóstolo Paulo, os objetivos que ele tinha, está um deles, a defesa de seu apostolado, tá? Que foi posto em dúvida por seus opositores. Então, Paulo ele foi muito perseguido e sofreu muita oposição. Então, ele escrevia as cartas para confirmar, né, que ele estava trabalhando na unção e direção do Espírito Santo. Ao desqualificá-lo, aqueles que desqualificavam o apóstolo Paulo, os que a ele se opunham, colocariam em descrédito também os seus ensinamentos. Então, iria jogar a igreja contra Paulo, né, contra aquilo que ele ensinou, que combatiam frontalmente tudo que Paulo escreveu, combatia frontalmente as heresias da sua época. Então, Paulo se opunha completamente aos falsos evangelhos que surgiram ali na época dele. O apóstolo João, por sua vez, cita várias vezes as razões de seus escritos, também para combater os heréticos, para combater o falso evangelho e para incentivar os cristãos a tomarem cuidado com aquilo que não era o verdadeiro evangelho. Então, para concluir, as epístolas, na conclusão aí, para nós elas são importantes, elas têm uma importância incontestável. Os ensinamentos das epístolas, eles continuam extremamente úteis para nós, pois a fé cristã ainda hoje continua a sofrer os ataques sem trégua, o diabo não para, o sistema mundial não para de atacar a nossa fé, tá? Bem como a nossa luta constante contra a carne. Tá? Então, as epístolas, elas nos ensinam a vencer as obras da carne. Tá? Nos estimula também a lutar contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Efésios principalmente fala muito sobre isso. Então, nós precisamos estar vestidos com a armadura de Deus. E essas epístolas, elas nos ensinam isso, tá? A usarmos a armadura de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada, para que nós possamos vencer todos estes inimigos que se levantam contra a igreja, contra mim
e contra você. Assim nós terminamos a lição 11 de Juvenis, do dia 15 de junho de 2025. O tema é Epístolas às Igrejas. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal. Um abraço apertado para você e toda a sua família e até a próxima, se Deus quiser.